Que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Nós estaremos gravando agora o programa de rádio que vai ao ar nesse próximo sábado, dia 9. E você está convidado a participar deixando os teus comentários. Já não te esqueça de curtir ao final do programa se você gostou. Se você não gostou, fique à vontade. Importante que você participe, a tua inscrição e o teu joinha ajuda a divulgar muito mais a palavra de Deus. Ajude, precisamos de você. Vamos ao programa e que Deus te abençoe. Ouvintes do programa Palavra no Rádio, esse programa que tem o patrocínio do Ministério Cristo é o Senhor, que desde 1983 vem restaurando vidas e construindo sonhos. Eu sou o Bispo Leandro Leão e nós teremos a graça agora dos próximos 30 minutos estarmos juntos. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa para que eu possa entrar com a Palavra de Deus. Tem louvor, oração, estaremos vendo a segunda parte da mensagem que eu preguei da série Milagres de Cristo, né? O primeiro milagre de Cristo, estaremos vendo a segunda parte, essa série que inclusive agora está sendo dublada em espanhol, inglês e chinês, assim como todo o site da igreja. Se você ainda não viu, entra lá no site www.ministériocristosenhor.com.br e bem no cantinho embaixo vai ter ali as linguagens que já estão disponíveis e você pode ir trocando para ver como é que fica o site em outras línguas. Amém? Nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva de tudo que Deus falou ao longo deste ano de 2023, de todos os alertas que Ele deu, né? E de que forma isso impacta a nossa vida a fim de que nós venhamos nos proteger e nos guardar de tudo isso. Ao final do ano passado foi aberto o segundo selo ali do Apocalipse, né? O primeiro selo que trouxe a contaminação nas igrejas, esse negócio de cair pelo poder de Deus, igrejas com doutrinas completamente erradas, segundo a Bíblia, mas a teologia diz que está certo, então está tudo bem. Então esse primeiro selo ele veio para enganar, e se possível fosse enganaria até os escolhidos, como conseguiu e de quantidade. Nós estamos aí no segundo selo, que veio para tirar a paz da terra, né? Que vai causar aquilo que nós estamos vendo. Deus tinha alertado bastante sobre o segundo semestre de 2023, que as coisas iam começar a ficar muito mais difíceis, como de fato aconteceu. Tivemos aí recorde de temporais, desde lá o primeiro que aconteceu lá na região do Cará, lá em Santo Antônio da Patrulha, depois tudo que aconteceu aqui nas demais cidades, região de Mussum, região de Bento Gonçalves, arrancando 5 pontes no estado, trazendo grandes prejuízos, milhares de pessoas perderam suas casas, enfim. Tudo em decorrência do que Deus já tinha alertado. E como ele tem dito, que ao final, nos últimos dias desse ano, o nosso problema ele passará a ser também, não apenas a enchente, mas com o sol. O que vai acontecer? Deus o sabe. Mas o tema de hoje, e por isso que na imagem aqui eu coloquei aí a mesma imagem, mas com a data ali do 9/12 de 2023, continuação. Porque nós vamos continuar em cima deste tema, né? O primeiro milagre de Cristo, ele fala sobre transformação, mudança da água pro vinho. Essa é a mudança que tem que existir em nós quando a gente se converte. Nós crescemos, principalmente no nosso país, com um apego muito grande à família. A nossa vida gira totalmente em ter uma vida melhor e dar uma qualidade de vida melhor para a nossa família, né? Em que possamos ter uma casa confortável, ter uma alimentação agradável, poder de vez em quando tirar férias com a família, descansar, enfim, tudo gira em torno da família. Porém, Deus, através de Cristo, desde o começo ele deixou claro
que o objetivo era transformar água em vinho, era nos mudar completamente. Tanto é que João fala que nos é necessário nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não consigo atender aquilo que Deus quer na minha vida. E Deus sempre foi sincero em todos os trabalhos que a gente vai fazer, e você pode até estar dizendo, mas a vida para mim está muito difícil, Deus tem exigido muito mais de mim do que dos outros. Com certeza você nunca leu Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Eu preguei Hebreus lá na segunda temporada, se não me engano, da série Emoções. Né? Olha lá, Hebreus 12, 4. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Olha a profundidade disso. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Então Deus está deixando claro, eu vou te levar até que limite, se preciso for até a morte. Sério isso, né? Vamos ouvir um louvor com o irmão Jefferson Conrad. Aqui vim para dizer, já voltamos. Aqui vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui vim, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Diga, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flua sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Esse é um louvor que é cantado nas nossas igrejas desde muito tempo. Desde a minha infância eu escuto cantar. Aqui vim para dizer que eu quero mais te conhecer. E são muitos louvores que as pessoas cantam dizendo que amam a Deus acima de tudo, que colocam Deus em primeiro lugar, que eu morro por Cristo. Exatamente como Pedro disse. Porém, na verdade, são exatamente como Pedro, teimosos, insistentes no erro. Né? Mas isso é ser humano, até aí eu não vejo problema.
Nós levamos tempo para se converter. Ninguém se converte da noite para o dia, né? O processo de conversão, ele tem que nos transformar da água para o vinho. E é difícil isso, eu sei disso. Você, quem sabe, está enfrentando dificuldades nisso. Agora ele vale a pena, porque ele vai produzir em nós a chave para nós entrarmos no paraíso. De outra forma, não há como entrar lá. E Cristo, no seu processo de ensinamento, ele sempre deixou claro o caminho que nós iríamos ter que trilhar, que é um caminho estreito, que é um caminho difícil, mas que leva à salvação. Que o caminho fácil e largo é o que leva à condenação. Sempre deixou claro isso. E agora, em meio a tudo isso, quando nós formos expostos ao limite, como disse ali em Hebreus 12:4, até a morte. Quando estivermos nos deparando com a morte, quando pessoas que conhecermos morrerem, pessoas que amamos, quem sabe, morrerem, a morte em si faz parte da vida, mesmo a gente querendo bater pé, e muitas vezes, porque eu não aceito, porque eu não aceito, porque eu não aceito, porque eu não aceito, porque eu não aceito. Irmão, tu tá gritando pro vento e falando pro vento. As coisas vão acontecer da forma que Deus determinou há milhares de anos atrás, desde o princípio, e não vai mudar. Por isso, Jesus Cristo, ele deixou um texto que eu quero deixar para você, que foi, inclusive, a primeira pregação que eu fiz na vida, lá nas Promorara, em Guaporé. João 14, do 1 ao 6. Olha que Jesus Cristo disse: para esse tempo, quando o desespero querer bater no teu coração, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, estejam também vocês. Olha que lindo isso. Lindo quando a gente vê aqui. Mas e na prática? Pessoas fiéis e obedientes a Deus, como já aconteceu no passado. Pessoas fiéis e obedientes a Deus, dedicadas a Deus, morrerem nas arenas comido por leões. E você, como um familiar, está enxergando isso acontecer. Tu continuará feliz com Deus, porque, primeiro, tu crê em Deus. E tu sabe que é da vontade de Deus que todos nós venhamos estar junto dele. Este foi o propósito desde o começo. Mas não quer dizer que vai todo mundo ao mesmo tempo. Foi fiel realmente? Partiu com Deus? Amém. Nós vamos nos encontrar na glória. Vamos pregar o evangelho e nos preocupar com aqueles que ainda não aceitaram Jesus. É realmente conseguir ter equilíbrio emocional de tal forma, tal ponto, que não entra em desespero pelas coisas que acontecem, mas continua firmado na fé que lhe conduziu até aqui. Não deixa Deus de lado, não joga tudo pro alto, não começa a blasfemar contra Deus, porque algo horrível aconteceu na tua casa, na tua família, ou quem quer que seja. Irmão, te firma com Deus, te agarra com Deus. Se está no erro, para quem partiu, não há nada mais que se possa fazer, mas se você ainda está vivo, ainda dá para você mudar isso e o dia que partir, partir com Deus. Se vai ser lá na avançada idade ou ainda na juventude, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Medita nisso. Medita nisso. Pois eu quero deixar para você então agora a segunda parte do primeiro milagre de Cristo e depois do louvor. Eu já cheguei até aqui. Amado, tu chegou até aqui. Vai botar fora tudo
estando a minutos de entrar no paraíso? Dá glória a Deus por tudo e mantenha a tua salvação. Já voltamos. Meta de vida, modo de vida. Jesus tinha uma meta de vida, um modo de vida, que ele queria agradar e servir a Deus. Por isso, riquezas não eram coisas que lhe interessavam, que lhe chamavam a atenção, mesmo que ele tinha um poder incrível para isso. Por exemplo, aqui nós estamos vendo que ele estava numa festa, que a sua mãe estava provavelmente organizando, e falta vinho, que é o nosso suco de uva, né? Tem gente que confunde com bebidas fortes. Daqui a pouco vão dizer que Cristo estava multiplicando uísque. Não. Cristo estava multiplicando vinho. Lá nos antigos textos ainda falavam que era inclusive proibido tomar, por exemplo, cerveja. Eram bebidas alcoólicas. Eram bebidas que não se deveriam tomar, né? Sacerdotes, por exemplo, não podiam tomar esse tipo de bebida, porque isso contaminava, tirava a sabedoria, né? Tudo aquilo que você faz uso de alguma forma e tira o teu raciocínio ou o teu domínio próprio, biblicamente é errado, né? Em tudo que tu vai fazer na igreja, para Deus, tudo que você vai fazer, você deve ter domínio da situação. Deve ser feito por escolha própria, não por imposição. Amém? Vemos então que Cristo, ele está numa situação onde ele é chamado pela sua mãe para resolver um problema. Faltou vinho. Mas no meio de uma festa, tu não vai achar algum lugar aberto, provavelmente uma festa à noite, não vai achar lugar aberto para ir comprar essa quantidade tão grande que nós vamos ver de bebida, né? Mas, mesmo ele dizendo, mas não é ainda chegado o meu momento, sua mãe, que novamente o texto mostra, ela não era uma coitadinha, ela era uma pessoa de postura, de comportamento, de atitude, que sabia o que queria, que se posicionava na vida e que ao mesmo tempo sabia ter amor, humildade, companheirismo e assim por diante. Que ela mesmo diz, quando Jesus diz dessa forma, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Uma pessoa que se impõe para resolver as coisas na vida, né? Qualidade que cada um de vocês devem possuir. Tu quer alguma coisa para a tua vida, para a tua casa, para o teu dia a dia? Te impõe a luta por isso. Maria queria resolver esse problema da falta de bebida. Ela não ficou chorando, reclamando, brigando com Deus. Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Ela tomou um comportamento, ela tomou a frente para que a situação fosse resolvida. Muitas situações, às vezes, na vida das pessoas não são resolvidas, porque as pessoas não se impõem diante das coisas. Elas não se direcionam para a solução do problema. Elas ficam esperando que Deus diga alguma coisa, que Deus fale alguma coisa, que Deus tome um comportamento, que Deus faça uma escolha. Elas esperam tudo de Deus e pouco de si mesmas. Maria dá a cara a bater. Maria toma a postura de dizer, Jesus vai resolver o problema da falta de vinho. Bom, ele não era fabricante de vinho, ele era carpinteiro igual seu pai. Mas ela toma a postura para ver o problema resolvido. Jesus, olhando para aquilo, enxerga cerca de 6 talhas, né? Algumas como fossem potes de pedra, né? Que cabiam por volta de 80 a 120 litros de água dentro de cada um, né? Então tinha 6 talhas de entre 80 e 120. Vamos rachar no meio e arredondar em 100. Era 100 litros em cada uma delas. 600 litros de bebida cabiam ali. Cristo vai resolver o problema. E ele diz, encha de água. Encha de água. Os serviçais não ficam discutindo. Se o chefe está mandando, a gente obedece. E eles vão e enchem. São 600 litros de água. Como é que eles fizeram para encher isso? Puxaram uma mangueira lá da torneira,
colocaram dentro, abriram e encheram assim. Já tinham fundado a Corsã naquele tempo? Não? Já tinham fundado a Tigre naquele tempo? Quem sabe a Manco já existia, não? Não? Não tinha cano. Vemos que ainda era, e muitos textos mostram isso, inclusive de uma mulher tirando água do poço, que Jesus começa a conversar com ela. A prática comum era tirar água de um poço. Um balde comum costuma ter por volta de 5 litros. 5 litros. Agora tu imagina quantos baldes tiveram que tirar para conseguir encher 600 litros. Tudo no balde. E a festa correndo. Eu imagino a quantidade de gente e a correria que deu para tirar esse mundaréu d'água e encher esta talha. O texto simplesmente diz assim, para encher a água, disse, enche, 2 minutos depois, está cheio. Não, isso deu trabalho. E encheram. Quando está cheio, que eles vão esperar que Cristo fizesse uma oração poderosa, que clamasse, que orasse, que pedisse, que rodopiasse, que pulasse, que gritasse. Cristo diz, tira e leva. Imagina a cena. Tu olha para Cristo, tu olha para as talhas de pedra cheias d'água. Tá, mas espera aí, tira o quê? É para servir água? Mas uma festa? O povo, nós vamos servir água? Bom, mas se ele está mandando, vamos tirar. E tiraram água, o texto fala sobre isso. E tiraram a água, e quando estavam levando, virou vinho. Veja que o milagre, ele foi acontecendo de maneira progressiva, conforme nós vamos enxergando os passos acontecerem. Veja que incrível que o tamanho da fé que eles tiveram que ter, primeiro, de ir encher d'água. Se Jesus está falando, está falando. Ah, mas quem é Jesus? Ah, é o filho do carpinteiro. Só isso. Porque até aquele momento Cristo não tinha manifestado um poder para milagre. Já tinha em alguns momentos pregado, ele tinha uma facilidade para pregar, para falar da palavra de Deus, isso desde criança, desde menino pequeno, ele já falava sobre isso com grande conhecimento. Então, já se tinha essa visão dele. Agora, de fazer milagre ainda não, estamos no primeiro milagre. Estamos no primeiro milagre e Cristo, ele pede para encher 600 litros de água numa festa que está faltando bebida. Vemos que as circunstâncias, elas iam contra tudo aquilo que se precisava. E em circunstâncias ruins, sem a condição adequada, Cristo consegue manifestar e resolver o problema. Só temos água para botar dentro. Então põe água. Em outros momentos, Cristo, da mesma forma, ele pega o que as pessoas tinham de mais simples e transforma em algo incrível. Seja lá a oferta da viúva pobre. Todo mundo dava oferta de punhado. Ela deu 2 moedinhas que hoje equivalem a aproximadamente 28 centavos. E a única oferta que é relatada e registrada no livro sagrado é a dela. A dos outros, nem citados são. Vemos que, novamente, Cristo pega algo simples e transforma em algo impressionante. Não importa a dificuldade, o problema que tu está passando. O que você precisa enxergar é, primeiro, postura e coragem. Se você não tiver isso, nem Deus consegue te ajudar em nada na tua vida. Postura e coragem você precisa ter. Maria, sem nunca ter visto Cristo fazer nenhum milagre, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabia, Cristo é Filho de Deus. Ele vai ter que manifestar o seu ministério e milagres, porque eu acredito que por muitas vezes Jesus Cristo sentou e conversou com sua mãe tudo aquilo que ele faria,
que aconteceria, e assim por diante. Eles tinham um relacionamento. Maria era uma pessoa de confiança. Cristo, ele sabia exatamente tudo o que tinha que fazer e que ia acontecer. Ele tinha conhecimento de todo o seu ministério. Até a questão da crucificação, ele sabia, tanto que em vários momentos ele relatou e contou para os seus discípulos que ele haveria de ser morto, que ele haveria de ser crucificado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele mesmo disse: derrubem esse templo e ao terceiro dia eu o edificarei. Como dizem, ele morreu numa sexta-feira e no domingo ele já estava passeando, né? Trabalhou sexta, trabalhou sábado, não, agora domingo nós vamos passear. Então vemos que ele consegue resolver os problemas usando aquilo que você tem, desde que você tenha postura, coragem. Se tu não tiver isso, nada vai acontecer na tua vida. Tu pode orar, tu pode clamar. Se Maria tivesse saído lá para a rua, se escondido atrás de um poste e começasse a orar e clamar a Deus, a água ia entrar para dentro das talhas? Não. A água ia ser feita em vinho? Não. Simplesmente a festa ia acabar antes da hora e todo mundo ia para casa. Não ia adiantar nada. Há momentos que é necessário sim a oração, a preparação, pedir para que Deus abençoe, pedir para que Deus acompanhe, mas há horas também que é preciso nós termos postura, nós termos atitude, nós termos comportamento para fazer as coisas acontecerem. Fé. Maria, baseado em tudo aquilo que ela já tinha experimentado, que ela tinha escutado de Jesus, que tinha aprendido com Jesus. Jesus pregava desde criança para pessoas estranhas, quanto mais para a sua mãe e o seu pai adotivo, vamos dizer assim. Quanto mais para eles, que havia um relacionamento, uma intimidade maior. Quando você tem uma intimidade maior com um filho, com alguém, você não conversa muito mais, você não fala muito mais, você não compartilha muito mais, você não troca ideias muito mais, você não confia a tal ponto que você conta para ele, conta para ela coisas que são íntimas suas, pensamentos seus, ideias suas. Cristo com Maria e com José não devia ser diferente. Não se atreve a permanecer. Somos filhos de Deus por herança, aleluia! E tomamos posse do nosso lugar. Então eu te convido a cantar bem forte assim, ó. Uou! Oh, 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 oh. Diga assim comigo. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Oh, eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Uou, uou, oh, oh. Eu já cheguei, diga bem forte. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto. Oh, 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 a glória que vem.
que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. A glória que vem, a glória que desce direto. A glória que vem, a glória que se manifestou na cruz foi a glória. Que se manifestou na cruz foi a glória. Que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Oh, glória a Deus. Como pastor, a minha função não é estar brigando contigo e te obrigar a ser aquilo que você não quer. De forma alguma, não é minha função isso. Como pastor, o meu trabalho é falar para você o caminho que a gente deve seguir. E depois você anda pelo caminho que achar melhor e vai colher depois da morte o resultado dessa escolha que você fez. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ponto final. Temos feito isso no Ministério Cristo Senhor. E de pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu vou fazer isso apenas em português? Não tem como. Por isso, muitas mensagens, pouco a pouco, estão sendo dubladas para outras línguas, as mais faladas no mundo, e vamos ir gradativamente ampliando conforme a gente vai conseguindo e cumprir com o nosso trabalho. Agora, cada um que escuta as nossas mensagens vai também escolher aquilo que quer para a sua vida, se quer acreditar, se não quer, se confia, se não confia, e no final vai colher o resultado disso. Mas eu quero te convidar para aqui em Veranópolis, na Rua Marechal Teodoro da Fonseca, número 14, sala 110, centro ao lado do Gás Faveiro. Neste domingo, então, tem culto às 19 horas, ou toda quarta às 19h30, com o pastor Marcelo e a missionária Silene. Um grande abraço a esses irmãos. Também aqui em Bento Gonçalves, neste sábado, então, querendo Deus, eu estarei aí no culto. Neste sábado, dia 9 às 19 horas. Então, neste sábado, às 19 horas, eu, querendo Deus, estaria aí em Bento Gonçalves. E toda terça e quinta, às 8 horas da noite, na Rua Emílio Pó, 620, bairro Maria Gorete. Em Veranópolis, Ministério Cristo Senhor Veranópolis, no teu GPS, larga lá na porta da igreja. E aqui em Bento Gonçalves também, Ministério Cristo Senhor Bento Gonçalves. Então, aqui em Bento Gonçalves, Rua Emílio Pó 620, bairro Maria Gorete, sábado às 19 horas, terça e quinta, 8 horas da noite. E em Guaporé, todo o domingo, na Rua Rodrigues Alves 254, bairro São José. Inclusive agora, nesse domingo, dia 10 de dezembro, tem um almoço, né? Churrasco livre à vontade, apenas R$60 o ingresso, né? E então provavelmente o culto vai ser antes, né? Que vai ter o almoço e depois vai ter o culto, certo? Então, te informa aí com os nossos pastores aí na nossa igreja, certo? Domingo, os cultos no domingo, geralmente em Guaporé, eles costumam acontecer às 19 horas, aí com o pastor Pedro, com a missionária Noeli, com o pastor Marcelo, com a missionária Sirlene. Tem muita gente boa aí, com o propósito único, te ajudar a conhecer a verdade, escutar a verdade e ser liberto por ela. Porque nós seremos um dia julgados, seja para sermos protegidos, sermos para ser condenados, pela forma que nós escolhemos viver. Então, domingo, os cultos costumam ser às 19 horas, provavelmente nesse domingo vai ser antes, devido ao almoço que vai ter aí ao meio-dia, e toda quinta às 8 horas da noite. Amém? Então, tire tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. Tire tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. Amém? www.ministériocristoelsenhor.com.br www.ministériocristoelsenhor.com.br E no YouTube você me encontra ali, Bispo Leandro Leão, assim também como em podcast, lá no Spotify, Bispo Leandro Leão. Tire tempo para Deus
enquanto Deus ainda tira tempo para você. Lembra da passagem, da parábola das 10 virgens. Quando as 5 virgens decidiram mudar e ir comprar azeite em abundância, já não dava mais tempo para se salvar. Fecha os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e amado Pai, que a Tua graça e o Teu Espírito venham estar no coração e na vida de cada um de nós. Venha iluminar, venha abençoar, venha fortalecer e renovar. Purifica, santifica, ilumina, guia-nos com Teu poder e com Tua graça, fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do Teu Espírito. Renova-nos com Teu poder, com Tua graça, que possamos nos aprimorar, que possamos nos aperfeiçoar e nos achegar cada vez mais a Ti. Sou grato a Ti por tudo. Guia, purifica, santifica, ilumina, renova-nos com Teu poder e com Tua graça. Em Tuas mãos nos colocamos, para que a Tua glória venha crescer em nossos corações e nossas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Fell in love in the winter. Soft hair, blue eyes, and a fear of myself. Always pictured it with her. Her life, my life, and the fear of my doubts. Especially if it's good, but you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Fell in love at a bad time. Low lows, high highs, and you steady hand. You were always a warm light, strong wind, loud noise, but a safe place to land. Why would I want for landmines? I say nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Nothing ever comes easy, especially if it's good. But you are such a good thing. So why should I run just because it doesn't hurt? Why should I run just because it doesn't hurt? Why should